Eu vou conversar agora com a médica reumatologista Luíse Bendaan. Ela é especialista, ela é mestre, ela é professora universitária e atua nos hospitais Porto Dias, Abelardo Santos e Jean Bittar. Então, tem uma grande experiência para conversar conosco sobre essa especialidade. É um prazer falar com a senhora. Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bom? Boa noite a todos. Que bom. O prazer é nosso, na verdade. Me diga uma coisa, doutora, a reumatologia estuda a doença de idosos? Também, Mauro, na verdade, a reumatologia ela é uma especialidade médica bastante ampla que realmente tem um acometimento de idosos de algumas patologias importantes, como a osteoporose, a própria artrose, que é uma doença degenerativa, mas ela também acomete população mais jovem, né? Sim, Mulheres. ossos, músculos, né? Isso, Tendões e ligamentos. Isso, a reumatologia é a especialidade médica que estuda, né? Não só as articulações, mas tudo aquilo que envolve, como o que você bem falou, os tendões, ossos e tudo aquilo que está envolvido, né? Ao redor da articulação. Aí deixa as pessoas meio em dúvida. Eu vou procurar um ortopedista ou um reumatologista? Quando que eu tenho que procurar um ou outro? Na verdade, as especialidades elas são muito. Um acaba complementando o trabalho do outro, né? A gente trabalha muito em conjunto. Na maioria das vezes, associada a trauma, uma patologia cirúrgica, os ortopedistas eles auxiliam bastante. Quando esses casos não cirúrgicos, eles são mais preponderantes, aí o reumatologista ele também tem um papel diferenciado. Né? Além disso, é importante salientar que as doenças reumatológicas elas não são não são só inflamatórias, elas podem ser autoimunes, além dos ossos e tendões e músculos, como você bem Doutora, mencionou anteriormente. o que é uma doença autoimune? Bom, a autoimunidade é aquilo quando o corpo apresenta alguns anticorpos que começam a tentar agredir as próprias células do organismo, né? Então, o corpo ele tem, por fatores genéticos, ambientais, uma série de contribuições de fatores envolvidos, ele começa a desenvolver autoanticorpos, que é como se fosse uma tentativa onde, ao invés de agredir um agente externo, as próprias células são lesadas, são danificadas. Então, é o inimigo dentro do próprio corpo, dentro do próprio organismo. Seria como se fosse, né, associado a uma resposta inflamatória. Tem alguns fatores, tem um desvio desse sistema, que era para ser apenas para proteger, mas ele acaba, de uma certa forma, agredindo o próprio corpo. Seria um pouco disso. A hidroxicloroquina, hoje tão famosa, coitada, tão malhada, ela é permanente aí nas receitas do reumatologista, não é isso? Para lúpus e coisa parecida? A hidroxicloroquina ela tem um papel muito importante no nosso dia a dia. A gente usa como um medicamento-chave no tratamento de lúpus, né? Nós tivemos naquele auge do início da pandemia, quando elas faltaram às farmácias, a gente teve problema, porque existem realmente alguns pacientes que dependem dela, que ajudam no tratamento. O lúpus é uma delas. Existem outros, né? Mas o lúpus é um dos principais exemplos que a gente utiliza essa medicação. Nós estamos falando agora em pandemia. A senhora tem existido demanda de pós-Covid, sequelas que a Covid deixou? Do ponto de vista reumatológico, a gente ainda não tem muitos estudos, né, que saibam o real estrago. A gente ouve falar numa uma força muito grande dos músculos, que destrói os músculos. A inflamação constante do pulmão e assim por diante. Na verdade, assim, alguns artigos estão mencionando as dores articulares como um pós-Covid, mas a gente ainda não tem dado brasileiro sobre isso. Existe a sarcopenia, que é justamente esse gasto energético
pós-Covid muito importante, e os pacientes eles ficam com uma deficiência muscular, sim, a grande chave é que a inflamação é o que está causando todo esse estrago que o coronavírus vem trazendo, né? E nós estudamos bastante inflamação. Não é à toa que as nossas medicações, como a colchicina, a mais recente, agora a gente utiliza na gota, a hidroxicloroquina chegou a ser testada para o coronavírus, o tocilizumab, que é uma outra medicação também. Então, assim, é tudo alvo de tentar frear uma inflamação que está completamente descontrolada, que é o que acontece em alguma das nossas doenças. Por isso que as nossas medicações têm esse papel. A senhora imagina que haverá uma demanda grande agora, pós-pandemia, justamente por esses problemas musculares e inflamatórios? Acho que, em termos de reabilitação, de sarcopenia, eu acho que pode sim estar presente nos nossos consultórios. A dor articular, atualmente, eu já venho em consultório recebendo, a gente só não sabe se isso vai ser só dor ou se no futuro pode ter alguma deformidade, como, por exemplo, o vírus do chikungunya, né? A chikungunya, ela causa não só dor, mas pode ter deformidade articular. E isso a gente ainda não sabe se o coronavírus do tipo 2 vai trazer isso. Ainda são as cenas para o próximo, mas que dor, hoje eu já estou encontrando isso, existe sim. Pessoas que têm artrite, artrose, reclamam de muitas dores nessa época de alta umidade na nossa região, chuvas diárias e uma umidade permanente. Qual é a relação que tem da umidade com essas dores? Na verdade, em termos de fisiopatologia, de ser o desencadeador da doença, não tem. O que às vezes explica é só que o frio ele gera mais dor, né? Não é, muitas das vezes o paciente não está nem com a doença descompensada, mas o fato de ter dor, ele é piorado pelo frio. O que nós pedimos bastante é para sempre estar se mantendo aquecido, né? Então, ambientes muito frios com ar-condicionado, manter blusas de manga comprida. Existem alguns fenômenos vasomotores que em algumas doenças específicas que também podem ser piorados pelo frio. E controlar a dor, né? Atividade física, fazer o oposto do trazer calor, né? Promover atividade física, se Mas não é fácil aquecer. promover atividade física sentindo dor, né? Então, por isso que eu vejo o pessoal dizendo, eu estou com dor nas juntas, e a gente até brinca, junta tudo e joga fora, né? É justamente nessa época de grande umidade. Na verdade, hoje em dia a gente tem uma gama de medicações para controlar a dor, né? Inclusive, tem já estudos mostrando que a dor ela alivia quando ela é feita de forma regular, sob supervisão, ela libera alguns neurotransmissores que aliviam dor. Então, assim, a gente tenta controlar inicialmente com medicamento, mas a gente também percebe que ao longo da atividade e dessa perseverança, desse hábito, ele também acaba melhorando dor. Nessa época de Covid, a gente está tomando muita vitamina, uma quantidade imensa de vitamina D, de vitamina C, de zinco e o escambau. O que cada um fala, por via das dúvidas, a gente sai tomando. Isso não pode vir trazer consequências depois? Esse excesso de vitamina? Sim. Nós, reumatologistas, utilizamos muito a vitamina D, né, para combate à osteoporose, por exemplo. Só que nós também temos visto que o excesso causa prejuízo, danos renais, alterações hepáticas. Então, acho que primeiro tem que ser feito sob supervisão médica. Muitas das vezes, no caso em especial da vitamina D, ela, quando tem no nível adequado, é só manutenção, então não precisam de altas doses. Então, tudo isso pode ser equilibrado. Eu acho que a palavra é equilíbrio. Se está faltando, a gente repõe, se está suficiente, a gente mantém, e assim a gente vai, de uma forma, generalizando para as outras, né? Vitamina C, atualmente, eu desconheço estudos que efetivo para imunidade. Com relação ao zinco, alguns estudos iniciais para coronavírus acabaram mostrando um benefício, e por isso as pessoas acabaram se automedicando, né? Mas tudo ainda muito recente, a gente tem que ter um certo cuidado, porque o excesso, mesmo que seja apenas de vitamina, pode trazer males para a saúde, sim. Doutora Luísa, questão de dor de coluna, que em cada 4 pessoas, 3 sentem essas dores lombares, né?
procurar o reumatologista, o ortopedista ou o neurologista, ou reunir os três? As dores lombares, elas têm vários tipos, né? Eu acho que a gente precisa tentar caracterizar, né? Vou dar um exemplo. O paciente jovem com uma dor que logo de manhã, quando acorda, já está presente, é mais um caráter inflamatório. Então, nesse sentido, a gente acaba sendo a primeira opção para ser procurado, né? O reumatologista tem um papel importante. Eu acho que, de uma maneira geral, em termos de especialista, os pacientes estão bem servidos, seja sendo visto por ortopedista, por reumatologista, por neurologista, o paciente está bem assistido. Aí a gente vai demandando e encaminhando, porque, como eu falei anteriormente, a gente trabalha junto. Nosso trabalho é conjunto e um encaminha para o outro conforme a necessidade e aquilo que ele vai vendo, algum outro sinal durante uma consulta médica. Um paciente que não tem só dor lombar, mas tem uma articulação mais edemaciada, mais inchada, e o próprio colega ortopedista acaba nos encaminhando, e vice-versa. Uma coluna que fraturou porque é uma senhora com osteoporose, a gente encaminha para o ortopedista para fazer a correção cirúrgica dessa fratura, e assim a gente troca essas figurinhas para o benefício do paciente. A senhora que atua em 3 grandes hospitais, Belém, em termos de reumatologia, está bem aparelhada? Cada vez mais nós estamos recebendo profissionais qualificados, né? Hoje nós temos mais de 30 reumatologistas no estado e tem alguns, inclusive, no interior. A senhora é presidente da Sociedade de Reumatologia do Pará, não é isso? Atualmente eu estou nesse cargo, sim. E são 30 profissionais no estado? Mais de 30. Mais de 30 reumatologistas. E agora interiorizando, que era a nossa maior dificuldade, né? A Belém era a única referência, e agora a gente já tem alguns colegas no interior e estamos tentando, através da ajuda de vocês, de imprensa, internet, tentar disseminar o que a nossa especialidade faz e como a gente consegue ajudar a população nesse sentido, né? Acho que a informação é a melhor coisa. Eu vi que todo o seu preparo foi feito fora de Belém. Nós ainda não temos aqui essa especialidade como ensino e extensão local? Temos. Nós temos uma residência médica de reumatologia pelo SESUPA, mas na minha época, quando eu comecei, não tinha ainda. Acho que tem 2 turmas formadas, então tem 3 anos só atualmente, mas nós já estamos aqui formando médicos especialistas em reumatologia. Temos serviços bem preparados já. Doutora Luísa, qual é a situação dos 3 hospitais que a senhora trabalha com referência à Covid? Nós sabemos que nós estamos passando uma fase meio complicada. Estamos vendo aí grandes capitais do país com nada de vaga. Qual é a situação? Já que a senhora tem experiência do Porto Dias, do Abelardo Santos e do Jean Bittar. Atualmente, o Jean Bittar não é referência para coronavírus, né? Então, lá nós não trabalhamos com esses casos. No Abelardo Santos, a mesma coisa. Os pacientes, ele foi usado naquela pior época, em abril e maio, nós atendemos naquela época, mas atualmente ele não está sendo referenciado para lá. E no Porto Dias nós estamos tendo boa infraestrutura, um bom serviço, temos atualmente, eu acho que devem ter já divulgado na imprensa, nós temos o ECMO, que é uma oxigenação sanguínea extracorpórea que está sendo aplicado e com bons resultados no serviço. O Porto Dias é o único hospital de Belém com esse equipamento, com ECMO, né? Eu conheço em outro lugar, mas eu não tenho como te confirmar. Lá eu sei que trabalha e que está tendo cursos e investigação particular de Belém tem, mas, por enquanto, nós temos vagas, nós estamos atendendo e está tranquilo, né? O que a gente sempre pede para a população é só manter os cuidados, né? E se proteger, né? Acho que... Doutora Luísa, muito obrigado por essa consulta pública, por todos esses detalhes, são tantas doenças envolvidas na sua especialidade
E no momento como nós estamos passando, a gente, quando conversa com o médico, sempre provoca uma curiosidade muito grande. Muito obrigado por essa entrevista e boa sorte na sua atuação. Eu que agradeço, Mauro, que o conhecimento possa chegar a um maior número de pessoas e que a reumatologia possa ajudar a aliviar a dor e qualidade de vida para os nossos pacientes. Muito obrigada. Obrigado também. Boa noite. Boa noite, até mais.